Eliana Faria era casada com Leandro Donizete. Os dois eram pais de Vinícius, de apenas 5 anos. Eliana trabalhava com Luciana Michele em uma loja no centro de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. O casal Eliana e Donizete, o pequeno Vinícius e a amiga Luciana foram vítimas de um dos assaltos mais cruéis da literatura policial brasileira. Na noite do dia 10 de dezembro de 2006, Eliana, juntamente com seu marido e filho, foram rendidos por 2 assaltantes dentro de sua própria casa. Um deles, Luiz Fernando Pereira, estava com o rosto encapuzado, e o outro, Joabe Severino Ribeiro, permaneceu de cara limpa durante toda a ação criminosa. Em posse de armas, os 2 homens levam a família até a loja de roupas onde Eliana trabalhava como gerente. Lá, eles descobrem que Eliana não sabia o segredo do cofre que guardava o dinheiro do estabelecimento e a ameaçam até que ela revele o nome de Luciana, que trabalhava na loja como operadora de caixa. Eles forçam Eliana a dirigir até a casa de Luciana, onde a sequestram para levá-la até o cofre. Após subtraírem a quantia que encontraram na loja, Fernando e Joabe levam as 4 vítimas para uma estrada deserta, onde ateiam fogo no carro com Eliana, Leandro, Luciana e Vinícius dentro. Esse é um caso que a maldade, o sadismo, a falta de humanidade é caracterizada de forma mais profunda. Pessoas que se relacionam profissionalmente, uma pessoa que tem uma loja, que é mãe, que tem um marido, uma pessoa que é um eletricista, que é o Fernando, uma pessoa que tem amigos, que tem família também, se relacionam. E a vida continua para todos. Eis que, no momento, eles decidem que dentro da própria comunidade que eles conviviam, poderiam tirar proveito. E esse plano extrapola toda a possibilidade de percepção daquilo que é humano. Um roubo frustrado e a tentativa de eliminar as vítimas. O que aconteceu foi que, já na chegada do miliante à casa da vítima, quem atendeu o rapaz foi o marido. E quando ele chegou para fazer a abordagem, já estava marido, vítima e filho. E nessa abordagem ele fica sabendo que quem tinha a chave do cofre era a gerente da loja. Então ele decidiu pegar a família, colocar no carro e ir até a casa da gerente, onde ele pega a moça, né? Tira ela da família dela e vão todos à loja. Como ele era uma pessoa já conhecida das vítimas, ele vai encapuzado. E não se preocupa em encapuzar o comparsa. O cofre é aberto. O dinheiro, os bens que estão ali são subtraídos. Então, agora só resta eliminar essas pessoas, esses testemunhos. Eles vão para uma estrada deserta e dentro do carro e eles jogam gasolina nas vítimas, as vítimas vivas, e riscam fósforo e põem fogo nas vítimas. E todos morreram. Uma conseguiu escapar, mas morreu logo em seguida. Ao chegarem a um lugar afastado da cidade, Luiz Fernando e Joabe trancam Leandro dentro do porta-malas do carro. Eles também amarram as 2 mulheres nos bancos do carro para evitar que elas consigam fugir. O menino de apenas 5 anos não foi amarrado e quando a polícia chegou ao local do crime, ele ainda estava vivo. Por conta de suas queimaduras gravíssimas, Vinícius não sobreviveu muito tempo. Luciana também foi encontrada com vida e encaminhada até o hospital, onde permaneceu por mais alguns dias. O crime ele tem uma crescente, ele tem uma versatilidade. A indução, a aproximação, ao ato do roubo, que envereda para o latrocínio, e surge um elemento novo, que é um ato sádico. Ele poderia ter matado as vítimas. A característica do latrocínio seria essa.
Mas a forma como aconteceu, prender as pessoas dentro de um carro, levar para uma área afastada, jogar um líquido inflamável. Os autores, eles entram em contradição do que seria esse líquido. Põe as pessoas dentro do carro, deixa as pessoas dentro do carro, inclusive uma criança, e bota fogo nelas vivas. O grau de dor da queimadura é um grau de dor lancinante. É um sofrimento terrível. Então é inimaginável tentar entender, perceber e sentir o que essas pessoas sentiram. O horror de serem dominadas por criminosos, irem se afastando para um local ermo, onde aumenta a percepção que iriam ser mortas e a maneira como foram mortas. Eu não entendo que matar é um ato de humanidade, mas alguns tipos de morte é menos cruel. Eles optaram pela mais cruel. Botaram fogo, é como queimar uma pessoa viva numa fogueira. Foi a decisão deles, foi o julgamento e a decisão deles. Então isso demonstra o grau de perversidade, a ausência de afeto, a ausência de se colocar no lugar do outro, literalmente a impossibilidade de entender a vida. É como levar coisas que eu não quero mais e botar fogo para me livrar. Esse foi o ato deles. Após o ato de reconhecimento, precisavam se livrar de um problema, preciso me livrar de testemunhas, preciso me livrar de pessoas para concluir aquilo que eu queria, que era um roubo. A percepção de um cofre, a percepção de um dinheiro, de ter ganhos. Mas que ganhos teriam se eram membros da comunidade? Fernando, por exemplo, trabalhou na casa, inclusive, de policiais, como eletricista. Fazia parte da comunidade, era conhecido, inclusive, a verbalizações e relatos que ele era uma pessoa do bem, uma pessoa tranquila, o que é muito comum em alguns crimes, você falar com pessoas que conheciam o criminoso, às vezes até os próprios familiares, e há a descrição de que eram pessoas tranquilas, eram pessoas do bem. Veja, um criminoso, ele não é um criminoso 100% do dia. O ato criminoso, o comportamento criminal, ele é um ato isolado, ele é um ato de alto relevo dentro do meu comportamento padrão até então. Então, eu tenho um comportamento típico e eu tenho picos nesse comportamento de atos disfuncionais. Eles são comparsas até o ponto que as coisas dão certo. Quando o primeiro assalto dá certo, e isso é reforçado, eles acham que talvez por estarem numa cidade pequena, com menos recursos, talvez uma cidade com menos visibilidade na mídia, isso dá certo na medida em que 1, 2, 3 atos acabam dando certo e eles são reforçados por isso. Então, isso os leva para elaborações maiores. O Fernando, o mentor do crime, acaba se esquecendo de detalhes sincrônicos que vão acontecendo e que fogem do planejamento. Havia ali um casal namorando num carro, né? Era um local ermo, uma estrada erma. Isso não foi contemplado pelo assassino. Depois, a maneira com que ele pôs fogo no veículo, ele nem esperou o comparsa dele se afastar. Na hora que ele põe fogo ao carro, o comparsa dele ainda estava ajeitando as vítimas, enfiando as vítimas, ajustando tudo lá dentro. E na hora da explosão do combustível, o comparsa é queimado no braço. Sabe, pelo desenvolvimento desses crimes, que uma vez chegado no comparsa, ele revela tudo, né? Sempre o comparsa é o grande aquaguete, ele acaba abrindo toda a história, porque ele não está, muitas vezes, regido pelos mesmos princípios de transtorno de personalidade que está o mentor do crime. O pensamento psicopata, ele é um pensamento
muito manipulador, né? Então, é muito fácil uma pessoa que tem essa penetração se associar outros na cena do crime, os comparsas, por manipulação, por convencimento, por mentiras, por poder. Ele vende facilidades que os outros, muitas vezes, com a urgência que eles têm, material, acabam entrando no plano. É preciso, na minha maneira de entender, do ponto de vista psicológico, justamente esta forma de agir, de atear fogo nas pessoas vivas, né? Então, isso é que é um aspecto, vamos chamar assim, interessante da anatomia deste crime. O fogo, o ar, a água e a terra são os 4 elementos básicos da natureza que foram muito explorados pelos filósofos, pelos mágicos, místicos, religiosos. O fogo, o que é? É o sol que esquenta, é o sangue, é o amor, mas por outro lado, ele também é a destruição, ele é o ódio. O fogo, ele participa de determinados rituais primitivos, como, por exemplo, para chamar a água, pela oposição dos contrários, bem, mal, negativo, positivo, fogo, chuva. Mas ele também, ele representa o que há de pior. Lúcifer, o grande diabo, ele mergulhou nas profundezas, nas fornalhas do inferno. E dizem que a paixão sexual, né, o fogo da paixão sexual, se originou nos órgãos genitais das bruxas. Seja o que for, quando uma pessoa é capaz de incinerar uma outra pessoa e ainda viva, 2 coisas são importantes, são 2 elementos que eles não ficam de fora. É o ódio e é a crueldade. Então, neste crime, existe o ódio e a crueldade a um só tempo. Claro que para uma pessoa ter ódio e crueldade num determinado momento, é preciso também uma extrema indiferença e frieza afetiva, uma ausência completa de valores éticos e morais. Ou seja, é a maldade pela maldade, é uma forma perversa de se desfazer das pessoas. Durante o processo de investigação, a polícia consegue identificar Joabe como suspeito através da placa do carro. Uma parte dela não havia sido queimada, e a partir de uma pesquisa de fragmento de placa, os investigadores conseguem chegar até o único cadete vermelho existente em Bragança Paulista. Ao confrontarem Joabe sobre o crime, a polícia percebeu que ele possuía queimaduras nas regiões dos braços, o que agravou ainda mais as suspeitas. Veja, quando a gente fala de psicopatia, a gente tem graus, há uma escala de graus, não é? Desde da delinquência e das irresponsabilidades mais simples até os crimes mais hediondos. Há uma escala. O Fernando, o mentor do crime, com certeza ele está numa escala dessas, porque ele não pensa 2 vezes em colocar fogo nas vítimas vivas. Ele não se dá nem ao trabalho de matá-las, primeiramente. E isso caracteriza essa planificação, essa ausência de sentimento, essa ausência de culpa, essa ausência de remorso. Deixa muito claro no plano dele que há um pensamento de transtorno de personalidade que não é de um doente mental normal, né, convencional, e também não é de uma pessoa sã. É esse elemento que está nessa fronteira obscura entre a doença mental, propriamente dita, que nós conhecemos. As questões de indicação de uma personalidade psicopática
partem de um conjunto de traços, de um conjunto de itens que compõem essa personalidade. No entanto, nesse caso, é difícil excluir essa possibilidade da psicopatia, porque temos que entender que houve um movimento. Houve um movimento de máscara social da pessoa próxima, do bom profissional, houve um movimento de manipulação, houve um movimento de mentira, houve um movimento de falta de afetividade e houve um movimento de matar. E mais, ele matou com requinte de crueldade. 1000 possibilidades ele teria de matar essas pessoas. Naturalmente, eles viram, eles presenciaram e tiveram um momento, eles tiveram minutos de preparação. Abandonar o carro, jogar o líquido e dizer não, fiquem aí, ou tomar uma outra atitude. Mas eles seguiram com a decisão até o final. Sempre que há um crime em conjunto, mais de 2, sempre há um alfa, um mentor. Nesse caso, tudo indica, pela investigação, que esse mentor seria o Fernando. Exatamente a pessoa que era muito bem quista, muito bem aceita, muito bem avaliada na comunidade. E a decisão parte dele. Então, ele compõe, o comportamento dele compõe características que remetem ao indivíduo quase predatório. Um indivíduo com características significativas de um comportamento antissocial, destituído de razão, de valores e de percepção em relação à dor do outro. Ele já tinha adquirido uma arma e já tinha feito um assalto prévio e reforçado positivamente porque o assalto deu resultado e ele passou desapercebido. Isso serviu, de certa forma, como reforço para que ele então começasse a usar da influência dele, de entrar na casa das pessoas, no comércio das pessoas, fazendo serviços de eletricista, para eventualmente fazer um assalto. Eu entendo que não é o primeiro crime deles. Por mais que demonstrassem, principalmente o líder, principalmente o mentor intelectual, por mais que demonstrasse uma persona, uma máscara social de que era uma boa pessoa, se formos investigar detalhadamente a vida dessa pessoa, vamos ver ali lampejos de comportamentos antissociais. Uma pessoa que comete um crime desse, devemos partir do pressuposto que não é o primeiro crime dessa pessoa. Algo já aconteceu na vida dessa pessoa para que ela tenha a possibilidade de tomar uma decisão dessa. São indivíduos com crenças, esquemas mentais muito próprios. Eles não pensam a ética, a moral, como a maioria das pessoas pensa. E mesmo quem pensa a ética e a moral, na maioria das vezes, a maioria das pessoas comete atos disfuncionais e atos antissociais. Mas um ato antissocial, ele tem limites, ele tem níveis também. Esse é o nível máximo. Uma das vítimas, Luciana, que conseguiu sobreviver ao incêndio, permaneceu no hospital durante 10 dias antes de falecer. Enquanto ainda estava viva, Luciana reconheceu Joab, que durante o assalto permaneceu o tempo todo com o rosto descoberto. Joab então confessou a autoria do crime e apontou Luiz Fernando como seu parceiro. Pouco tempo após ser detido, ele também confessou o crime friamente. Muitas vezes ir no velório, prestar um consolo, não significa nada, né? Em termos afetivos. Tem mais uma função de tentar despistar a linha de investigação. E depois, com o caso totalmente montado, isso acaba sendo até um dado macabro. A gente tem que entender que os psicopatas, no geral, são mortos-vivos. Morto-vivo no sentido de vida daquele que não vive. E vida no sentido de sentimentos nobres que demoraram para ser elaborados no nosso psiquismo e que vêm ao longo da evolução,
que são considerados sentimentos nobres justamente por isso, porque tem uma funcionalidade de nos mantermos em sociedade. Isto tem implicações. Quais? A primeira implicação que se tira é que indivíduos que ultrapassam determinada barreira mental, jamais eles se recuperam. Ou seja, não existe um remédio, um tratamento, uma atitude qualquer que faça com que esses indivíduos que agiram com essa crueldade e extrema frieza afetiva possam um dia voltar a conviver em sociedade sem colocar a sociedade em perigo. Então, deveria existir um lugar no qual eles pudessem ficar presos, mas longe da sociedade para sempre. Por quê? Porque são irrecuperáveis socialmente. Joab e Luiz Fernando foram condenados, cada um, a 60 anos de prisão em regime fechado, além do pagamento de 80 dias de multa. Eles não puderam recorrer em liberdade ou receber qualquer benefício como consequência do caráter hediondo do crime. Ambos têm filhos menores de idade. Eliana tinha 31 anos quando foi assassinada e Leandro, 32. Seu filho de 5 anos, Vinícius, poderia estar hoje levando uma vida normal se não tivesse sido assassinado junto com os pais. Luciana tinha apenas 27 anos e deixou para trás seu marido e um filho. Friamente, Luiz Fernando foi ao velório e ao enterro de suas próprias vítimas.